Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por você me acolher na sua casa para este momento de oração. Hoje é terça-feira e nós iremos meditar a sequência do texto do Evangelho de ontem. Então, se você já estava acompanhando ontem o Evangelho, hoje é a sequência do texto. Então, vamos meditar a palavra juntos. Gostaria que você também compartilhasse logo em seguida com os seus contatos. Você que está acompanhando pelo WhatsApp, clique em compartilhar e compartilhe aí nos seus grupos de oração, seus grupos de paróquia, ou até mesmo para os contatos que gostam de fazer a sua oração, gostam de receber a palavra, para que a gente possa evangelizar juntos. E não esqueça de clicar em curtir, no joinha, para que a gente possa impulsionar também esta publicação. Então vamos lá, sequência do Evangelho de ontem. Marcos capítulo 2, versículos 23 até o versículo 28. Diz assim o texto: E aconteceu que Jesus, num sábado, passava pelas plantações. Seus discípulos começaram a abrir caminho, arrancando as espigas. Então os fariseus lhe disseram: Vê, por que eles fazem no sábado o que não é permitido? Jesus lhes respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando estava necessitado e sentiu fome, ele e seus companheiros? E como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães oferecidos a Deus que só os sacerdotes podem comer, e ainda os deu aos companheiros? E lhes dizia: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele é superior ao tempo e às realidades terrenas. E é muito interessante nós olharmos para os textos e ir aprendendo com Jesus. Porque aqueles fariseus, os mestres da lei, eles estavam muito presos às antigas leis. Então eles eram o quê? Cumpridores de leis e ponto. Mas aí basta nós raciocinarmos. As leis foram criadas para o bem dos seres humanos, o bem dos homens, ou o contrário? Se nós não entendermos para que servem as leis se tornam inúteis. Vou dar um exemplo para vocês. No trânsito, quando nós temos um fluxo muito grande de trânsito dentro de uma cidade e ainda ali há um cruzamento, qual é a necessidade de criação para que haja um entendimento das partes? A colocação de um semáforo ou uma sinaleira para que as pessoas possam parar quando está vermelho e andar quando está verde. E aí o trânsito se organiza, porque senão era aquela confusão. Quem vai passar agora? Vira um caos. Assim, várias regras, várias leis são criadas. Por exemplo, a própria lei da velocidade. Tem que se colocar um limite de velocidade para cada uma das estradas, rodovias, porque as pessoas não têm um controle pessoal daquilo que devem e não devem fazer. Então, para que haja um controle, há necessidade da lei. Porque se você tivesse consciência de que se você andar muito rápido, você pode causar um acidente, você já
andaria num limite tranquilo para você conseguir dominar o veículo. Mas como muitas pessoas não têm consciência disso, há necessidade de colocar limite. Da mesma forma, o uso do cinto de segurança. Se nós soubéssemos que o uso do cinto de segurança é para a nossa proteção, por que nós andaríamos sem? Eu vou andar sem o cinto de segurança porque se eu bater eu quero voar do carro. Não é falta de razão isso? Não é falta de bom senso? Então por que é que nós andamos sem o cinto de segurança? Isso como prática, nós entramos no carro e já colocamos o cinto de segurança. Mas por que é que tem que haver uma lei justamente para mostrar a obrigatoriedade disso? Porque muitas pessoas não usam. Então muitas das leis são questões de consciência. E isso que acontecia também no tempo de Jesus. Ora, as pessoas estavam com fome. Hoje é sábado, então não vamos comer. Olha, é uma questão de consciência, é uma questão de raciocinar. Então não se pode fazer umas coisas, mas se pode fazer outras. E Jesus vem para nos mostrar essa questão da consciência. Usem do bom senso. Usem o lado humano. Não simplesmente a lei pela lei. O bom senso ele se sobrepõe à lei, o amor se sobrepõe à lei, a necessidade se sobrepõe à lei. Então são muitas as situações que nós podemos também interpretar. Caso contrário, nós nos tornamos reféns da própria lei. E a lei foi criada para nos ajudar e não para nos atrapalhar. E é por isso que Jesus está dizendo tudo isso. Por isso ele diz, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, a lei foi criada para ajudar os homens, e não os homens para ajudar as leis. Nós não podemos inverter as situações, porque senão as coisas perdem o sentido de existir. Você conseguiu entender agora? Então, que nós possamos vivenciar primeiro o bom senso, o amor, aquilo que é necessário para o momento, tendo como base o cumprimento de leis e de regras, mas tendo como base e não como fonte determinante. Que nós possamos agir de forma coerente, que nós possamos agir com bom senso, sempre tendo os olhos voltados para o céu. Peçamos a bênção de Deus sobre nós, sobre as nossas famílias, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos todos na paz de Deus e até o próximo momento de oração.